Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui a aula 8 de 25/6/2020. Continuaremos aí com os assuntos aí do controle lógico programável 2, né? Hoje a nossa agenda é semelhante ainda, né, da de ontem, né? Veremos aí a revisão e continuaremos aí com os padrões de redes industriais que começamos ontem com o Modbus, né? Então, na revisão, né? Nós vimos ontem, pessoal, basicamente a rede, o padrão, né, de rede Modbus, no qual vimos que ele é uma rede relativamente simples e ela foi desenvolvida com o objetivo de interligar os dispositivos de controle, né? Ela foi uma das primeiras redes, né, a serem feitas, né? E ela foi direcionada para a comunicação entre os equipamentos de controle, né? Bom, vimos aí também, pessoal, em detalhes, né, basicamente três camadas aí, né, da rede Modbus, no caso, que são aí a rede o backbone, né, o esqueleto ali, a linha principal, o TCP/IP, e o Modbus Plus e o Modbus padrão, que é o que fica no campo, né, que fica lá no chão de fábrica. No Modbus TCP/IP a gente viu basicamente que o objetivo dele é fazer a comunicação, né, com supervisórios. E a comunicação entre os três, né, essas três linhas principais do Modbus são feitas por gateways, né? Os gateways, lembrem que são dispositivos aí responsáveis por fazer a comunicação entre protocolos diferentes, né, de comunicação. Então, vimos aí o TCP, que ele é responsável basicamente por mandar comandos, né, enviar os dados, né, da camada abaixo, né, que é o Modbus Plus, e vimos aí alguns controles de acesso, né. Dentre eles a gente viu o CSMA/CD, que eu expliquei para vocês ontem, né, que ele serve basicamente para verificar se há algum conflito, né, na rede, porque quando é enviado os dados, ele tem que enviar diretamente para um computador, para um servidor, e quando há a utilização desses dados junto, né, com esse computador, há um conflito, né, há uma há um conflito de dados ali no caso. E por isso esse controle de acesso ele sempre verifica primeiro se é possível enviar os dados. Vimos aí, logicamente que vimos aí os três principais, né, controle de acesso, mas eu especifiquei mais o CSMA/CD porque a gente estava utilizando. Inclusive eu comentei que caso aparecesse de novo, né, eu iria me aprofundar para poder vocês não ficarem, não perderem, né, no caso, as definições e enfim. No Modbus Plus, né, vimos aí que ele basicamente faz aí, pessoal, meio de campo, né, entre a parte de servidor de dados, né, e a parte aí dos dispositivos, né, na planta aí da fábrica. E no caso, a gente viu que ele era basicamente feito aí pelas entradas na RS-485, que e também tinha controle de acesso no HDLC. E é semelhante, pessoal, também, né, ao controle de acesso que vimos aqui no TCP/IP, que é o CSMA/CD. Como ele verifica aí se há alguém transmitindo ao mesmo tempo lá que eles, e ele envia uma mensagem, verifica, se não tiver ele envia logo em seguida. Então, o meio físico é RS-485, a gente viu que são semelhantes a pinos, né? No caso a gente conecta os cabos diretamente nessa interface, no caso. Da mesma forma, né, o Modbus Plus ele faz aí a comunicação tanto com o Modbus
padrão quanto com o Modbus TCP/IP por meio de gateways. É bom que vocês sempre verifiquem, né? Eu vou sempre repetir essas definições porque a gente vai usar muito ainda. Gateway, servidor, pontes, switches, hubs. Então é bom vocês ficarem bem anotados também. É interessante para relembrar depois, quando for fazer o teste no final. Então, e por último aqui a gente viu o Modbus padrão, né, que é o que fica ali diretamente conectando ali os dispositivos. E no caso, o meio utilizado para fazer essa conexão é o RS-232, que é semelhante, pessoal, ao aquele o conector do monitor, né, aquele RGB. Então são aqueles pinos lá que tem um encaixe. E vimos aí no finalzinho, né, o protocolo de comunicação que eles utilizam, que é o mestre-escravo. E é basicamente, pessoal, vimos aí umas figuras e como eles se comunicam, né? Que no caso tem que ser feito o mestre, né? Ele que comanda. Então ele que envia as mensagens para que aconteçam aí as coisas, no caso. Então quando ele solicita algo, o dispositivo escravo vai ter que reportar, né? Vai ter que retornar aí o dado desejado. E vimos que há um padrão, né, de mensagem, que no caso é o endereço. No caso, o mestre quer enviar uma mensagem aí pro sensor 1. Então ele vai adicionar nessa estrutura de dados um endereço. Ele vai colocar o código da função que ele quer, o byte de dados, e tem a verificação de erros para, no caso, caso não consiga, né, se comunicar, vai ter essa parte de erros. Inclusive eu até dei como exemplo para vocês aí o sistema, né, que eu participei, né, na montagem do sistema que eu participei, no qual o robô seguidor de linha ele tinha que enviar uma mensagem caso ele não conseguisse se comunicar com o sistema web. Então foi um dos exemplos aí que eu citei para vocês. Então foi isso basicamente que nós vimos ontem, né? Apesar de ser pouco, né, eu tentei sintetizar ao máximo porque é muito assunto. Hoje vai ser a mesma coisa e eu vou tentar depois enviar para vocês as apostilas que eu estou utilizando como base nessas aulas. E então é importante que vocês continuem, né, vendo, porque eu não vou conseguir apresentar tudo para vocês. Então eu estou mostrando o caminho, né, para vocês também continuarem estudando. Mas professor, você tem que fazer isso daí, né? Assim, eu também pensava assim quando eu estava na graduação, pessoal. Só que se o professor for querer dar todo o assunto, só a quantidade de tempo que ele tem para fazer isso não vai dar. Então, eles sempre falavam que um professor sempre falava pra gente, né, que ele mostrava a porta, abria a porta e a gente que tinha que... Então, com isso, né, ele só fazia nos dar a base, né, de tudo para poder nós continuarmos e aprofundarmos, né, de fato nesses assuntos. Então aqui eu estou mostrando para vocês, apresentando, né, o básico, o mais didático possível, mais mastigado, né, para que vocês possam entender, para depois nós irmos lá praticar no laboratório. E depois temos que nos esforçar mais aí para poder aprendermos mais, e a gente só aprende muito, pessoal, na prática. Essa é a realidade. Então, continuando, né, vamos aqui para as redes industriais e vamos começar aí, pessoal. Como podemos ver aqui, né, a gente vai sempre utilizar essa figura, né, no qual temos aqui o sensor bus, device bus, field bus e data bus. Dentro do data bus vimos aqui o Modbus. Hoje nós vemos a parte do field bus, e mais especificamente vai ser o field bus foundation, né, que no caso faz parte aqui dessa camada, vamos dizer assim, dessa
linha do tempo aqui no caso. Então, vamos falar aqui sobre o Fieldbus Foundation, né? Que tem aqui embaixo está escrito Foundation, que é fundação. E eu vou mostrar aqui para você aqui. Padrão Fieldbus Foundation, né? Que no caso esse Fieldbus Foundation é uma associação de mais de 140 empresas, né? Que possui 95% dos fornecimentos de instrumentação e produtos de controle. Por que isso, né, pessoal? Lembrem que quando foi criado aqui aquele padrão, né, IEC 611, eu não recordo o número, mas ele foi justamente feito para que nós pudéssemos seguir aí, né? Opa. Não tivesse problemas, né, com o padrão, porque lembre que no início os CLPs, cada fabricante tinha, né, seus métodos. Então esse grupo de empresas que detinha aí quase 100% aí dos instrumentos, eles se reuniram e fizeram um padrão, né, o Fieldbus. E dentro do Fieldbus aqui temos o Fieldbus Foundation, que herda alguns padrões aqui, e portanto são semelhantes com os outros padrões que nós temos aqui. O ControlNet, Profibus, PNet, enfim, esses outros aqui que eu citei. Então, um protocolo de rede criado para a Fieldbus Foundation para viabilizar hoje a padronização mundial da IEC 61158 barra ISA SP50. Então é uma especificação aí que faz com que esses protocolos, esses padrões utilizem, né, o padrão mundial que foi adotado por essas empresas aí que fizeram, né. Então o Fieldbus, né, é no momento a transição tecnológica da automação industrial, principalmente na área de controle de processos. O Fieldbus, no primeiro momento, ele foi muito utilizado aí para a parte analógica, digital, em plantas químicas, né, ou de celulose. E no caso, podemos ver aqui, né, que o Fieldbus é no momento da transição tecnológica de automação industrial. E no caso, está até repetido aqui, desculpem. Deixa eu tirar isso daqui para não ficar muito ambíguo, né. E no caso temos aqui, pessoal, as curvas, né. Esses montes, né? E no caso no início, lembrem que antes aqui, né, era muito mecânico, aí pneumático, né, depois analógico, digital, e tá a transição aqui pro Fieldbus, que tem, né, algumas características aí mais peculiares. Então o Fieldbus é um sistema de comunicação digital bidirecional, ou seja, ida e volta, que nem lá o Full Duplex, né? Lembre lá dos conceitos, né? Simplex, Half Duplex e Full Duplex. Lembrando que o Simplex só tem um caminho de ida, né? Exemplo, teclados. O Half Duplex tem ida e volta, mas em uma única mão, né? Ou seja, se tiver um indo, o outro tem que parar para poder o outro passar. E o Full Duplex é bidirecional, né? O exemplo lá que a gente deu, telefone, onde ambos podem falar ao mesmo tempo. Então, aqui temos que ele é bidirecional ou full duplex. Ele permite a interligação em rede de múltiplos instrumentos diretamente no campo, ou seja, temos aqui um barramento aqui, no qual não é dedicado, né, para cada um computador, né? Então temos aqui um único barramento, todos estão ligados nele, e aqui temos uma estação de manutenção e uma estação de operação, que no caso a estação de manutenção é para você reprogramar, para você verificar se tem alguma coisa de errada, e a estação de operação é para você fazer o monitoramento ou atuar no sistema caso aconteça alguma coisa que não é diferente, né? E aqui, né, realizando funções de controle e monitoramento e monitoração de processos e estações de operação, né, que são as IHMs, né,
O que é IHM, pessoal? Vocês lembram ainda? IHM é a interface homem-máquina, né? Que é por onde nós conseguimos controlar ou programar o CLP, né? E isso é feito através de softwares supervisórios, né? A gente vai ver isso aí mais para frente. E no caso, temos aqui que o Field Bus Foundation é uma rede de comunicação entre instrumentos num chão de fábrica, né? Como eu já tinha falado antes. E ele tem, aqui é mais específico, né? Ele tem aqui como controle, né, um sistema supervisório, onde tem automação e sistema de supervisão que controla diretamente, né, os dispositivos, né. E ele é basicamente, pessoal, uma Local Area Network, uma LAN, né, para instrumentos de campo. Recordem que ele é essencialmente uma LAN, mas tem algumas características aí que fogem um pouco, né, da LAN. Mas a principal característica é essa, né? E só por efeito de comparação, né, podemos ver que lembrem que lá no Modbus, né, tínhamos aí praticamente 3 camadas, né, do Modbus. Modbus TCP/IP, Modbus Plus e Modbus padrão. Então nesse caso aqui nós temos basicamente um barramento para todos. Então, e qual é o protocolo, né, que eles utilizam, né? O protocolo foi desenvolvido baseado no padrão ISO-OSI. Recorda aqui do padrão OSI, né? 7 camadas, cada camada bem definida. Nós vimos isso daí em detalhes, eu acho que isso foi no início da semana, foi na semana passada, não recordo. Aqui nós temos a camada do usuário, onde ela é formada pela camada física. Temos a camada de link, subcamada de acesso e o field bus específico de mensagem, né? Então, a primeira análise foi dividida em nível físico, que trata das técnicas de interligação dos instrumentos, né? Ou seja, tem lá as entradas, né? RS-232, tem o RS-485, tem outros meios de ligação que a gente vai ver daqui a pouco, enfim. E o nível de software, né? Comunicação stack, que no caso podemos ver aqui, né, como foi falado aqui, camada física e o stack de comunicação, que tratam de comunicação digital entre os equipamentos, né? Então podemos ver aí essa comparação, né, e o mais reduzido aqui que a gente acabou de falar, né. E é importante salientar, né, que esse padrão ele é bem robusto, né? Porque apesar de utilizar dispositivos diferentes, de marcas diferentes, ele consegue se comunicar com todos e assim ele tem acesso, né, a todos eles pelo sistema supervisório, beleza? Eu vou dar uma parada, pessoal, senão vai ficar muito longo o vídeo.